E vamos iniciar então a nossa aula de hoje, dia 10 de setembro de 2020, 2 horas e 12 minutos. Né? Aguardamos aí um pouquinho então até o pessoal chegar e vamos dar início então à aula de hoje, segundo nossa apresentação aqui. Vamos falar sobre. Me dá um feedback que eu vou abrir o PowerPoint, tá? Para ficar melhor aqui a aula. Aí o que eu preciso? Que vocês abram o áudio de vocês e vão conversando, interagindo comigo, porque eu não vou conseguir visualizar vocês, tá? Então vão me dando feedback se vocês estão visualizando, se não estão, se a imagem tá legal, se a minha voz tá legal. Ok? Todo mundo me ouvindo numa boa? Sim, Aê, obrigada, Jenny. Sim, Ótimo, Ana, obrigada. sim. Ok. E Gisara, obrigada. Isso aí, ó. Vamos manter isso aqui até o final da aula, tá? Vocês vão me dando feedback pelo áudio. E agora eu vou abrir o slide. Eu quero que vocês me deem um feedback também se vocês estão conseguindo me ver, estão conseguindo ver o slide com a figura inteira, tá bom? Ó, eu vou abrir. Como é que tá aparecendo aí para vocês? Sim, tudo certinho. Ok? Conseguem me ver? Não? Sim. Então, tá bom. Vamos lá. Hoje, então, a aula vai ser sobre marketing na farmácia e imagem profissional, né? Lógico que no cronograma eu tinha colocado lá marketing pessoal e etiqueta profissional, tá? Não é diferente do que a gente vai ver. Lógico que o que eu consegui abordar de somando conteúdo a mais, tá? Eu vou fazer, tá bom? Então vamos lá, a aula de hoje, então, você é a sua melhor marca. Por que que marca? Quem quer falar alguma coisa? Tem que falar no áudio, tá, gente? Aula de hoje, então, etiqueta profissional, certo? Nós vamos falar o quê? Sobre postura, nós vamos falar sobre comportamento, nós vamos falar sobre aparência, nós vamos falar tudo que diz respeito ao marketing, certo? Ao que você vende através da sua imagem, através da sua postura, através da sua forma de agir, né? Com pessoas, com situações, né? Que são situações diversas que acontecem no nosso cotidiano, tá? Então, quando a gente aborda etiqueta profissional, está dentro do marketing pessoal, que é o que a gente tá dentro do desenvolvimento pessoal, certo? Prosseguindo, então, fundamentos e conceitos, ok? O que vocês conseguem visualizar naquelas imagens ali que nós temos? Educação. Educação, perfeito, o que mais? Para ajudar vocês, vamos voltar em algumas aulas anteriores, lá em relacionamentos interpessoais, eu dei algumas dicas sobre convivência, uma melhor convivência. Lembram? E lá a gente falava sobre cortesia, né? Ser cortês, sobre gentileza. E essas imagens nada mais é do que isso, né? Ser, usar de cordialidade, de gentileza, certo? Concordam comigo? Sim. Ótimo. Então, quando a gente fala sobre etiqueta profissional, é sinônimo de elegância, boas maneiras, bons costumes, estilo e distinção. Olha só quanto diferencial um profissional pode ter, né? Desde que ele use, então, dessa postura diferenciada, né? Que é nada mais, nada menos do que essa etiqueta, dessa imagem profissional. Quando eu cuido exatamente daquilo que eu estou fazendo propaganda, né? Porque
quando a gente fala de marketing, nada mais é do que eu fazer uma propaganda, de eu anunciar alguma coisa através da minha pessoa, certo? Então, quando eu falo de marketing pessoal, eu estou fazendo propaganda da minha pessoa. Quando eu estou falando de marketing pessoal, eu estou falando do que eu transmito de mensagem através da minha pessoa. Então, quando a gente fala sobre marketing profissional, ou imagem profissional, ou etiqueta profissional, eu também estou transmitindo mensagem não somente da minha pessoa, mas também da empresa que eu represento, né? Por isso que a gente está abordando esse assunto aqui em desenvolvimento pessoal dentro do curso de vocês de atendente de farmácia, certo? Porque vocês vão estar anunciando, vocês vão estar transmitindo uma mensagem, fazendo uma propaganda através da postura de vocês, né? Da empresa onde vocês vão estar trabalhando, representando. Ok? Então, é através do seu crachá, através do seu uniforme, mas também através da sua postura, através da sua elegância, da sua gentileza, das suas boas maneiras, né? Então, a etiqueta profissional, ela tem como fundamentos e conceitos, ou seja, um conjunto de regras que nos auxiliam a desenvolver a rotina diária, ok? Então, no seu dia a dia, né, no seu cotidiano, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa, a tua rotina diária, né? Você vai estar trabalhando esse conjunto de regras que a gente vai estar vendo agora em relação a boas maneiras, em relação a esse estilo de vida, né? Que tem que estar já adaptado no nosso dia a dia, que é a etiqueta, ok? Então vamos lá. Etiqueta profissional quanto à pessoa. O que é solicitado, o que é pedido, o que é esperado, tanto do cliente quanto da empresa, desse profissional atendente de farmácia. Simpatia e cordialidade, tá? O que nós vamos ver na simpatia aqui? O que vocês estão vendo nas imagens? Sorriso, bom humor. Quando nós falamos sobre simpatia na etiqueta, nada mais é do que aquilo que a gente já espera normalmente, né? Que é aquele bom dia, aquele boa tarde, aquele boa noite, ou seja, o cumprimento rotineiro, né? Que é normal, perfeito. Sempre com um sorriso, né? Sempre com educação. A simpatia, ela abre portas, né? O sorriso abre portas, então a gente precisa ter isso como fundamento, né? E a cordialidade, né? Como é bom quando a gente se depara com pessoas que usam da cordialidade, que são cortês, né? Que são educadas, que né, se prestam, né? A fazer algo pelo outro, quando dá passagem, né? Quando abre porta. Então, como é bom a gente receber esse bom tratamento. Então, você, como atendente de farmácia, fizer isso tanto quanto com o teu cliente externo, que é o cliente que vai ser atendido pela empresa a qual você presta serviço, quanto o teu cliente interno, que é o teu colega de trabalho, né? O colaborador da empresa, assim como você. Essa cordialidade, isso possibilita a mudança do ambiente. Então, se eu tiver um funcionário ali que não vai estar de bom humor, que vai estar num péssimo dia, tanto a minha simpatia quanto a minha cordialidade pode mudar o ambiente. Assim também com o cliente, se ele está vindo preocupado, né, com dores, com dificuldades na sua vida, se eu, pelo menos, no mínimo, atendê-lo com simpatia e cordialidade, eu posso mudar um pouquinho o dia daquela pessoa, certo? Então, por isso que é tão importante essa etiqueta profissional, ok? Seguindo ainda, nós temos a questão da higiene, da aparência pessoal e da postura. Então, vamos ver quanto à higiene.
Gente, isso aqui não é só para mulheres, certo? É para homens também. O que se espera? O mínimo relacionado à higiene, ou seja, não precisa passar no salão de beleza às 5 da manhã para poder ir bem arrumado para a farmácia, para a drogaria, onde você vai ser o atendente de farmácia, né? Onde você vai trabalhar. Não precisa fazer a unha, né? Todos os dias, cheio de detalhes. Mas o mínimo se espera, ou seja, que o teu cabelo esteja lavado, cheiroso, que esteja penteado no mínimo, certo? Ah, para mulheres, né, cabelos compridos, o ideal é sempre amarrado, ok? Unhas, né, bem feitas, não precisam estar pintadas, mas elas têm que estar cortadas, lixadas, tanto para homem quanto mulher, uma base, né? Dentes, então, branquinhos, sempre escovados, ok? Dentro daquilo que é possível ser feito, o mínimo que se é esperado, ok? Dentro da etiqueta. A aparência pessoal, ela vem relacionada ao teu estilo de vida, por isso que a etiqueta profissional também tem a ver com estilo de vida. Ou seja, né, noites bem dormidas, então uma quantidade de horas, né, que você precisa dormir. Ah, preciso levantar cedo, então tem que dormir cedo, certo? Para que eu possa ter uma noite de sono mais tranquila, mesmo que seja em pouca quantidade, eu tenho também que saber viver uma boa alimentação. Então, eu não posso comer nada pesado à noite, na janta, né, ou antes de dormir, porque senão vai complicar para ter uma boa noite de sono. Então, eu preciso também me alongar, não preciso também fazer corrida, não preciso também, às vezes, professora, não tem dinheiro para pagar uma academia. Mas no mínimo, a gente está falando sobre o mínimo aqui. Faça um alongamento, certo? Para não dar nenhum problema aí na correria do dia a dia e acabar algum, tendo algum problema muscular, né? Então, o mínimo que se pede é fazer um alongamento aí já de manhã cedo, né? Normalmente as empresas às vezes já têm esse papel, né? Já proporciona já os funcionários para fazer. Então, o mínimo que a gente pode fazer é isso, né? A aparência pessoal quanto à saúde, certo? Porque dependendo como a gente cuida da nossa saúde, isso transmite na nossa aparência, né? Ontem, inclusive, estava dando essa aula, uma turma da manhã, mas eu não estava bem. Mas vamos lá, né? Tenho que continuar. Tava com uma forte dor de cabeça e um mal-estar, mas, aí o que eu tenho que ver, né? O que está ocasionando essas dores, esse mal-estar, né? Preocupações, sentimental, são situações que eu tenho que resolver, alimento, né? Então, tudo tem a ver, certo? Lógico que quem é mãe, não sei se tem alguém aqui que é mãe no grupo, mas quando você está amamentando, você acorda de 3 em 3 horas. Então, aquele sono, né, completo, faz tempo que eu não sei o que é você dormir 8 horas seguidas para dar aquela descansada, né? Mas isso, lógico, vem se adaptando e uma hora isso vai acontecer. Vamos para a postura, né? O que você espera, então, na postura? Gente, o que nós estamos vendo ali na imagem? Nós temos uma pessoa que tem a postura correta e temos alguém ali com a postura incorreta. O que proporciona quando eu tenho uma postura correta? Tanto para mim, fisicamente, quanto para alguém que vai ser atendido por mim, né? Vocês concordam comigo se eu chegar num ambiente para ser atendido, a pessoa que tem uma boa postura, quanto a outra pessoa que não tem uma postura adequada, por quem que você vai preferir ser atendido? Podem participar. Olá, vocês estão me ouvindo? A da postura certo? Eu tô fazendo uma pergunta particular para vocês, né? Você, o que você iria preferir? Alguém que tem uma postura ou alguém que tá com a postura incorreta, assim? Você prefere ser atendido por quem? A da postura, pois passa mais segurança.
Ótimo, bem colocado, é a resposta que eu queria ouvir. Então, a postura, ela fala muito, né? Quando a pessoa tem uma postura adequada, né, coluna reta, olhando para frente, não olhando para baixo, né, os braços, né, numa altura correta, o que que acontece? Eu vou confiar nessa pessoa, porque ela está passando para mim uma postura que também transmite segurança, né? Transmite essa questão de bom profissional. Por isso que a gente fala etiqueta profissional. Com quem que eu vou querer falar? Com essa pessoa que tem uma postura adequada, certo? Agora, a pessoa que está ali com a postura incorreta, que imagem que ela está passando? Ela não passa uma imagem de desânimo, de cansaço, de doente. Aí você, como é que você vai confiar em alguém que está com essa postura, né? Que mensagem que ela está passando através do corpo dela? Então, tudo isso é correlacionado. Então, quando a gente fala sobre etiqueta profissional, tudo isso está incluso, né? Você passa mensagens sem falar nada. Então, a gente precisa cuidar de toda essa questão que engloba etiqueta profissional ou a imagem profissional que está na apostila de vocês, capítulo 13, página 66. Tudo que eu estou falando aqui está lá, tá bom? Ali tem um bonequinho abaixo da figura das meninas que ele está sinalizando o cóccix ali, né? O quadril, né? E ele está pegando uma caixa. Qual que é a mensagem ali que a gente tem que avaliar, tá? Quando a gente está no local de trabalho, a gente precisa fazer alguns movimentos, né? Levantar caixas, manusear alguns equipamentos, algumas coisas, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Por quê? Primeiro, cuidar com a nossa saúde. Segundo, provocar algum acidente de trabalho. Então, ali ele está sinalizando o quê? Que eu não posso me agachar com as pernas retas, né? Eu sempre tenho que tomar esse cuidado de dobrar, né, os joelhos, porque aí a força que eu tiver que fazer, ele vai nos joelhos e não nas minhas costas, ocasionando depois problemas, certo? Tanto problemas que pode ocasionar em acidente de trabalho, quanto na sua própria saúde, certo? Entendido até aqui? Tá tudo bem? Outra situação Sim, tratada professor. também. Oi, Entendi. pode falar. Já entendi. Ah, então tá bom. Que bom. É isso aí, gente. Vai conversando comigo. Outra coisa que a gente também fala em relação à imagem profissional, né, a marketing pessoal, é pontualidade e assiduidade, tá? Qual que é a diferença entre os dois? Professora, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, certo? Pontualidade é chegar na hora marcada. Assiduidade é nunca faltar. Então, qual que é a diferença entre os dois? Eu posso ser uma pessoa pontual, ou seja, todos os compromissos que nós temos, eu sempre vou chegar na hora marcada. Mas eu falto em alguns compromissos. É, não estou em todas as reuniões ou em todos os eventos que acontecem. Já ao contrário da pessoa que é assídua, é aquele funcionário do mês, né? Que ele participa de tudo, que ele chega na hora marcada, que ele está em todos os eventos que acontecem, tudo que é pedido ajuda, ele está lá, ele está sempre disposto a ajudar e a participar. Então, pontualidade é diferente de ser uma pessoa assídua, certo? Então, é a pessoa que nunca falta, sempre está. Diferente daquela que é pontual, porque ela pode faltar, mas quando ela está presente, ela chega na hora. Conseguir entender a diferença? Quem que nós somos? Pontuais ou assíduos? Ou nenhum dos dois? Ou os dois? A gente daí tem que avaliar, certo? E isso está dentro da etiqueta profissional, porque é algo que se espera do profissional, do atendente de farmácia, tá? Gente, vamos falar sobre algo até um pouco complicado, mas que a gente precisa abordar.
tanto em relação à minha pessoa, se eu tenho algum vício, ou visando que nós estamos preparando profissionais, né, para a área, para atuar na área. Então, você vai ser um atendente de farmácia, mas talvez possa pegar também um cargo de liderança e vai ter que lidar com subordinados, talvez, que tenham seus vícios. E daí, como lidar com essa situação? Tá? Quando a gente fala sobre vício, o que a gente pede, então, na etiqueta profissional? Não vamos dizer, pare com esse vício, mesmo que a gente saiba que é algo que faz mal para a saúde, mesmo que a gente saiba, né, que não faz bem para o indivíduo, a gente não pode chegar para a pessoa e dizer, pare de fumar, senão eu não te contrato, pare de fumar, eu te mando embora. Isso a gente não pode fazer. Mas o que a gente pode fazer é o quê? Pratique seu vício sem incomodar as pessoas que o cercam. Então, assim, você é um profissional que fuma. Você vai ter lá as suas saídas, né? As suas escapadas para fumar. O que vai acontecer? Você, óbvio que aonde você for, esse tempo que você tira, né, para sair do ambiente de trabalho para fumar, aí você traga e depois você volta. Você perdeu um tempo dentro do teu horário de trabalho. Automaticamente, o serviço que você iria fazer, outra pessoa vai fazer. Então, isso acaba ocasionando, sim, às vezes, problemas no clima organizacional da empresa, né? Na equipe de trabalho. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu sou a pessoa que fuma, eu tenho que procurar, se eu tenho esse tempo que eu gasto com o meu vício, automaticamente eu tenho que recuperar de alguma forma, de algum modo. Eu não posso simplesmente ser uma pessoa que, eu tenho vício e eu tenho que ceder a esse vício e dane-se os demais. Não pode, né? E como pessoa que vou ter que lidar com os subordinados assim, eu também tenho que deixar claro e ser justo com os demais. Porque o que acontece normalmente? A pessoa que fuma, ela vai sair para tragar e alguém vai ter que fazer o serviço dela. E automaticamente isso vai ocasionar alguns problemas na equipe de trabalho. Né? E eu, como líder, eu vou ter que lidar com essa situação. E eu tenho que cuidar para não ser injusta, certo? Então, eu preciso saber lidar com essa situação, né? Tem essa questão também de que alguns funcionários, para não sair tão longe, não perder tanto tempo, às vezes usam o banheiro, e o banheiro é coletivo, então eu não posso, de maneira nenhuma, fumar dentro do banheiro, né? Eu não posso, meu Deus, é imperdoável fumar no local de trabalho, né? Então, não posso fumar dentro do banheiro. Se eu saio, eu tenho que procurar, então, minimizar essa quantidade de vezes para poder utilizar para fumar, certo? Então, são situações que eu preciso aprender a lidar, tanto eu como fumante, tanto eu como a pessoa que vou ter que lidar com pessoas que são fumantes. E isso está dentro da etiqueta profissional, certo? Agora, quanto à capacidade organizacional. Então, o que a etiqueta profissional ela nos solicita, ela pede, ela exige, ela espera do profissional, certo? Primeiro, que arrume as suas gavetas e mesas, ou seja, é o mínimo que se pede de um profissional, que ele seja organizado. E quanto mais ainda um atendente de farmácia, certo? Então, se você tem a sua gaveta, se você tem a sua mesa, ou, né, se é algo que é compartilhado com outros profissionais, mais ainda, então, tem que manter a organização, certo? Porque daí é aquilo que é de todos. Então, eu tenho que ser organizado mais ainda, tá? Então, sempre mantenha gavetas e mesas organizadas, certo? Sempre arrumadas. Organize sempre o seu local de trabalho, tenha as coisas em mãos para não ter que ficar buscando, né? Preciso fazer uma anotação, cadê caneta? Preciso fazer uma anotação, cadê papel? Né? Então, se eu tenho as coisas em mãos, tudo isso vai gerar praticidade, né? Então, o meu atendimento vai ser muito melhor. Arquivos estantes, ordem alfabética ou por assunto, né? Por exemplo, a gente que trabalha na área da saúde, então, o que acontece em relação aos medicamentos, né? Eu preciso ser uma pessoa organizada, porque senão vai virar bagunça já os medicamentos, e daí eu não vou encontrar mais nada. O que vai acontecer? Um cliente vai vir buscar, aí não vou achar,
o remédio, de repente vem um parente dele comprar, ou um vizinho dele comprar, com o outro atendente, e esse atendente acha o medicamento e vai dar BO, né? Porque daí um profissional vendeu e outro profissional não vendeu, porque vai justificar que, vai alegar que não encontrou. E isso está dentro do quê? Da falta de organização, certo? E daí a gente tem que cuidar com isso, porque isso é o mínimo que é pedido, que o profissional seja um profissional organizado. Só deixa eu ver o que aconteceu aqui. Certo? Anotações, use uma agenda, então, para não esquecer, né, reuniões, não esquecer pedidos, não esquecer datas, né, programadas, então faça anotações, né, telefone, se você precisa entrar em contato com alguém, precisa resolver alguma situação, para que não se perca, né, não se esqueça, use uma agenda, certo? Ah, professor, tem que ser uma agenda só minha? Não, pode ser uma agenda da equipe, pode ser uma agenda do setor, tá? Faça uma lista das suas tarefas diárias, então, para você não esquecer e para não deixar de fazer, faça uma lista de tarefas, certo? Coisas que você tem que fazer, faz uma lista e vai cortando. Feito, feito, feito. Ah, não consegui fazer hoje. Aí você transfere para a lista do dia seguinte e daí você não vai esquecer e não vai deixar de fazer, certo? Lixo na lixeira, né? Gente, uma das coisas que às vezes dá problema, né? Gavetas, armários que estão com coisas que jamais vão ser usadas, que nunca foram usadas, mas que ninguém toma a atitude de fazer uma limpa, né? E que está ocupando espaço desnecessário ali. Então, o lixo é algo que a gente tem que entender que pode ser algo que a gente tem que limpar, que organizar, né? Que mandar embora se não está utilizando, né? Por exemplo, chegam correspondências e eu vou só jogando dentro da gaveta e esqueço lá. Folders, né, que não são mais utilizados, jornal que já passou a data, já foi lido, mas não foi jogado fora. Então, coisas que vão acumulando e vão ocupando espaço em que eu poderia organizar outras coisas, né, que pudessem ficar na mão, né, que pudessem um espaço que poderia ser mais utilizado. Então eu tenho que sempre manter tudo em ordem, organizado e procurar manter limpo também. E a limpeza vem nessa questão, né, de você sempre separar aquilo que é realmente utilizável e aquilo que já não é mais e jogar fora, se desfazer. Tá? E quanto a lixo mesmo, né, principalmente na área da saúde, sempre retirar, né, não manter de um dia para o outro, né, mas de todo dia, então, estar retirando o lixo, né, e separar os lixos, né, tem lixo e lixo, né, então não misturar, ok? Planeje o seu dia, ou seja, né, vai de encontro à questão da agenda, da lista, né? Planeja o que você vai fazer naquele dia, de acordo com o que o dia permite ser feito, então por isso que a gente fala e usa a palavra planejar, certo? Agende as suas atividades, então, dentro do planejamento, dentro da agenda, dentro da lista de tarefas a serem feitas, você vai agendar atividades de acordo com o que é possível fazer naqueles dias, naquelas datas. Existe uma, um programa que a gente utiliza, né, um plano de ação que a gente chama, que é 5W2H, que é exatamente isso, né? Quando eu agendo as atividades, exatamente quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer. Então, quando eu falo sobre agendar as suas atividades, não necessariamente são atividades que eu vou fazer amanhã ou hoje, mas talvez daqui um mês, talvez daqui 2 meses. Então, isso está dentro do planejamento, não só do dia, mas um planejamento a longo prazo, certo?
E aqui, então, nós finalizamos tudo que diz respeito à etiqueta profissional, que vocês vão encontrar na apostila de vocês, página 66 e página 67, certo? Eu gostaria de pedir para alguém que está com a apostila ler para mim página 67, que diz ali comunicação, que é algo que a gente também precisa abordar. Eu acho que já abordei já em uma outra aula, mas vamos falar porque está aqui. Quem pode? Ana? Sara? Professora, qual é a página mesmo? Opa! Temos alguém aqui disposto? Qual a página, professora? 67. Beleza, deixa eu só ver aqui. Gostei da iniciativa. Parabéns. Tá, tipo, desde o começo ali, imagem profissional. Imagem profissional. Não, não, não. Pode ser página 67, comunicação. Só esse tópico que o restante a Ah, gente já abordou já. tá, beleza. O atendente de farmácia deve entender que o modo como ele conversa com seus pais e amigos deve ser diferente daquele utilizado no ambiente de trabalho. A fala é o instrumento mais importante de comunicação. Por isso, o modo como o atendente é percebido depende muito da maneira como ele fala. Diante disso, o atendente deve se atentar para dicção, maneira de pronunciar as palavras, variação do volume e intensidade com que é pronunciado, alto, moderado ou baixo, velocidade da fala, forma como é pronunciada, rápido, devagar e moderado, vocabulário usado, tipo de palavras utilizadas, gírias, expressões e linguajares. Isso. Ou seja, né? Quando a gente fala sobre comunicação, isso é para Uhum. qualquer funcionário, né? Qualquer profissional de qualquer área. Porém, quando a gente fala do atendente de farmácia, ele vai estar atendendo as pessoas, né? Ele vai estar atendendo clientes, pacientes. Então, eu preciso focar e salientar, né, essa questão de que a gente precisa cuidar em relação à comunicação. Quando a gente abrange essa questão da comunicação, o primeiro ponto é a, que comunicação ela é feita em três elementos, né? O emissor, que é o que emite a mensagem, receptor, que é o que recebe, e a mensagem em si, que é o assunto ou a informação que está sendo transmitida. Tendo isso em mente, então, quando eu falo do atendente de farmácia, ele vai ser aquele que vai emitir informações e nós vamos ter o cliente, paciente, que vai ser o receptor. E tem a questão da mensagem. Quando a gente fala sobre essa questão do atendente e comunicação, a gente precisa então levar em consideração essas dicas aqui, né? Primeiro, dicção, certo? A maneira que eu vou pronunciar as palavras, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Então, para que eu possa fazer essas correções, o ideal é que a gente faça muita leitura, né? Leia livros, leia em voz alta, porque eu vou treinando então a minha fala, a minha dicção. Então isso melhora, tá? Variação do volume, né? Automaticamente, quando eu faço essa prática de leitura, eu também consigo fazer essa moderação. Nem muito alto, nem muito baixo, né? Mas de uma forma mediana e que o cliente não vá se irritar, né? Porque eu estou falando muito baixo e não está conseguindo entender. Ou estou falando muito alto e daí todo mundo vai ouvir o que eu estou dizendo, né? Então, aquela questão da aula que a gente abrangeu, a parte de constranger o cliente, né? Então, eu tenho que cuidar. A velocidade da fala, se eu falo muito rápido, se eu falo muito devagar,
certo? Então, tudo tem que ser moderado, equilibrado, né? E o vocabulário usado, lembrando, né? É um ambiente profissional. Então, eu tenho que cuidar para não usar gíria, eu tenho que cuidar para não usar expressões que o cliente não vai entender e que não é do ambiente também, né? E do linguajar, certo? Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que me fazer ser entendido pelo cliente, eu tenho que sempre procurar deixar o cliente à vontade, né? Então, não vou usar linguagem técnica, não vou usar gírias, certo? Mas eu tenho que sempre procurar, né, usar o respeito, lembrando da aula passada sobre ética, perdão, e agora com a etiqueta, lembrando dessa questão da cordialidade, da educação, certo? A seguir, algumas dicas de como ter uma boa comunicação com os clientes e colegas de trabalho em farmácia. Aqui, ó, a primeira dica é procurar enriquecer o vocabulário por meio de leituras. Isso eu já coloquei para vocês. Procurem ler, leiam bastante livros, né? Ah, professora, mas livro técnico, livro de que tipo? Qualquer livro. Comece por aquilo que você gosta de ler, né? E depois você vai abrindo então para pegar outros outros temas, certo? Não comece já por um livro técnico que você já não vai mais suportar e não vai mais querer ler, tá? Então, a prática de leitura, a gente começa por aquilo que a gente gosta de ler. Começa por gibi, se é o que você gosta. Começa por livros de romance, né? Livros pequenos, que a gente chama de livros de bolso, né? Não vai pegar um livro grosso que daí você nunca vai terminar e vai perder a vontade de ler. Então, essas são técnicas exatamente para enriquecer o teu vocabulário, certo? Técnicas para você gostar e aprender a ler, ter um hábito de leitura e automaticamente com isso enriquecer o teu vocabulário, tá? E lógico, se você ler em voz alta, então também trabalha a tua dicção, certo? A tua altura e equilibrar o tom de voz. Falar com educação, agradecendo, pedindo desculpas, pedindo licença, né? Aquelas palavrinhas mágicas, né? Falar corretamente, fazendo concordância de maneira correta, né? Ou seja, plural, singular, né? Então, sempre procurar falar corretamente o mínimo que se pede, se espera, certo? Elaborar mentalmente as mensagens antes de falar, ok? Não falar demais, não falar de menos e falar sempre com calma, de forma que o receptor da mensagem compreenda o que você deseja falar, certo? Vou escolher uma outra pessoa. Obrigada, Lu Anderson, pela participação. E eu gostaria. Deixa eu ver. Jennifer, pode ler? As meninas estão aí, meninas? Meninas? Gisara, pode ler pra gente? Cadê o povo? Meninas, meninas. Ana Paula, Jennifer. Gente, não pode será que elas estão só logando e saindo fora? Aham. Ah, então tá bom. Não, pelo menos vocês estão me dando feedback, assim tá bom, tá? Lu Anderson, tá falhando pra ti? Será que é a minha internet que tá falhando? Pra mim não, pra mim tá ótimo. Ah, tá. Entendi. Vamos lá então. Lê pra mim então, Lu Anderson, vestimenta. Beleza. É fundamental para a imagem profissional
que o atendente de farmácia mantenha um padrão coerente com o ambiente farmacêutico. Por isso, caso a farmácia de atuação não obrigue o uso de uniformes para as vestimentas, abaixo segue algumas dicas para a utilização apropriada. Não usar roupas excessivamente decotadas, justas, curtas ou transparentes. Não escolha não escolha da vestimenta adequada. Deve-se levar em consideração as estações do ano, horário, questões climáticas, entre outros. Para as mulheres, a saia deve ter um comprimento adequado, não muito longa nem muito curta. Para os homens, dar preferência ao uso de camisas ao invés de camisetas, sempre na cor clara e de preferência branca. A cor das roupas e dos acessórios precisa estar em harmonia. Além das vestimentas, o uso de acessórios deve ser utilizado com cautela pelo atendente de farmácia. Como a farmácia é um estabelecimento de saúde, o uso de pince e brincos exagerados não são apropriados, assim como a utilização de perfumes muito fortes e, fortes e acentuados. Da mesma maneira, as unhas, cabelos e pele merecem a devida atenção. Para as mulheres, a utilização de unhas pintadas em cores marcantes não é recomendada, assim como unhas mal cortadas, acabadas em atendente de farmácia do sexo masculino. Sobre a barba mantida pelo atendente de farmácia, e esta deve estar sempre bem aparada e feita, pois, do contrário, causará má impressão. Isso mesmo. Obrigada de novo, Anderson. De nada, professora. Então, a questão que colocamos, né, é bem essa parte da impressão, né? Então, dependendo da forma em que eu estou vestida, né? Essa é a imagem que eu vou passar. E lembrando, não é a imagem da sua pessoa, do seu profissional, mas da empresa que você está representando, né? Então, como vocês serão atendentes de farmácia, vocês vão estar representando farmácias, drogarias, né? Toda parte da saúde, de beleza, de cosmético, tudo de perfumaria, tudo que abrange dentro de uma farmácia e uma drogaria. Então, qual é a imagem que vocês vão passar? De limpeza, né? De bons cuidados. Então, tudo isso tem que estar o quê? Na sua vestimenta, né? Na sua postura, na imagem que você está transmitindo. Então, óbvio também que nada exagerado. Então, nada de brincos exagerados, nada de maquiagem exagerada, nada de roupas e cores exageradas. Tudo sempre neutro, certo? Mas passando né, uma imagem de uma postura adequada para o ambiente de trabalho, certo? Então, em relação a camisas, né, a saias, a roupa justa, a saltos, a cores, tudo isso tem que ser equivalente ao profissional da imagem que você está passando, né, em relação à empresa que você está representando, certo? Seguindo, então, nós estamos no capítulo 13, que fala sobre a imagem profissional. Nós vamos voltar um pouquinho. Vamos falar sobre o capítulo 12, marketing na farmácia. Lembrando que isso está dentro do marketing pessoal, né? Ou seja, você está passando uma imagem, né? Que imagem é essa? É a sua imagem pessoal, como profissional, como pessoa e a empresa a qual você trabalha, certo? Vamos lá. O que nós temos ali no capítulo 12, página 61, que fala sobre o marketing na farmácia? Eu vou abordar um pouquinho com vocês o tema que trata sobre vendas, tá? Porque quando a gente fala de marketing, a gente está falando sobre propaganda, né? Então, ele abrange muita coisa. O marketing pessoal é a nossa propaganda pessoal, da nossa imagem. E quando a gente fala sobre marketing empresarial, a gente está falando sobre o marketing do produto, da empresa, né? Na propaganda da empresa. Ok?
Deixa eu abrir o outro slide aqui. Certo. O que a gente vai falar aqui? Né? Quando a gente fala sobre venda, sobre vendedor, né, a gente vai abranger, então, um termo novo, né, ou o que se espera hoje no mercado em relação a isso, né? Ah, mas professor, a gente é atendente de farmácia, a gente vai fazer atendimento. Não, vocês vão trabalhar na farmácia, na drogaria, e provavelmente vão ter que vender. Às vezes tem metas, né, também. Então, é bom a gente abranger um pouco esse assunto, tá? E mostrar o diferencial hoje, né, se você quiser trabalhar em relação a isso. Então, o que o mercado espera? Vamos lá. Apresentação no começo. Conceitos atuais, então, tá? O mercado de trabalho instável. Por isso, profissionais que têm capacidade de criar ou solucionar problemas são os mais requisitados. Então, vender hoje em dia não é simplesmente oferecer produtos. O vendedor virou um consultor de negócios e solucionador de problemas, tá? Então, o que o mercado de trabalho hoje espera, né? E o que o cliente, o que as pessoas têm esperado. Não somente um tirador de pedidos, né? Não alguém só que faz pedidos e alcança a meta, mas alguém que se importa com o cliente. E você, como atendente de farmácia, trabalhando na área da saúde, é o que mais tem que passar essa mensagem, que você se importa com quem você está atendendo, tá? Então, antigamente, o que nós tínhamos como conceito, né? Vendedor ou tirador de pedidos. Por quê? Ele pensa na comissão, né? Comissão é arte, mentira, então faz parte. Então, para mim poder vender, se eu tiver que mentir, eu vou mentir, porque meu objetivo é comissão. E para ter comissão, eu tenho que vender. E vender, 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 grande quantidade. Acomodado, né? Porque daí eu não preciso procurar estudar o meu cliente, não preciso tentar pesquisar e fazer um atendimento personalizado, né? Isso dá trabalho. Então, o vendedor ou o tirador de pedidos, ele é acomodado. Vender sem se preocupar com a satisfação do cliente, ou seja, eu vou empurrar produto, o negócio é vender, certo? Empurrar as mercadorias, a goela abaixo, né? Então, o negócio é vender. Faço venda casada e o negócio é a comissão depois no final. Então, lembre-se, quanto mais pedidos, melhor vai ser a comissão, certo? Então, não importa quantos pedidos eu tiver que tirar, maior quantidade de pedidos que eu tirar, melhor vai ser a minha comissão. E é nisso que eu estou focado. Portanto, o consultor de negócios ou o solucionador de problemas é o que o mercado está procurando. Porque olha o diferencial dele. Ele vai ser uma pessoa inquieta. Ele vai procurar solucionar o problema do cliente através do quê? Do produto, certo? E na verdade é assim que vai fazer a venda, né? Que o meu produto é a solução para o seu problema. Então ele estuda o cliente e as suas necessidades. E quando a gente fala sobre necessidades, a gente vai falar da pirâmide de Maslow, né? Então, quando a gente estuda as pessoas, quando a gente consegue entender as pessoas, a gente estudando as necessidades humanas, a gente consegue entender o ser humano e tentar vender um produto de acordo com o que o meu cliente ali ele está precisando, certo? Então eu vou solucionar o problema dele o quê? Estudando ele primeiro, certo? Vou estar sempre atualizado, então eu vou estar antenado ao que está acontecendo. Sabe que falar a verdade e conquistar a confiança do cliente é fundamental para a fidelização. Olha a diferença entre o vendedor ou o tirador de pedidos para o consultor de negócios e o solucionador de problemas. Qual que é a meta dele, o que ele
no que ele foca, né? Ele vai falar a verdade. Por quê? Ele não está pensando somente em vender naquele momento. Ele não está pensando somente em solucionar o problema naquele momento, mas ele quer fidelizar aquele cliente. Ou seja, se eu não vender agora não tem problema, mas se eu conquistar a confiança desse cliente, eu vou ter inúmeras vendas no futuro. Conseguir entender? Agora, o vendedor, ele vai pensar só no momento. Então, se eu fazer essa venda aqui, tá bom. Certo? A venda é importante, porém a fidelização, ela é fundamental. Então, se eu conseguir fidelizar o meu cliente, eu vou ter vendas constantes. Agora, se eu me preocupar somente com aquela venda hoje, talvez eu tenha só aquela venda. Conseguir entender? Então, garantir comissões são apenas consequências do processo. Então, se eu focar nas comissões, eu vou vender de qualquer jeito e talvez eu nunca mais venda para os mesmos clientes. Mas se eu focar na fidelização, na confiança do cliente, a comissão ela vai ser consequência, certo? E aí nós chegamos aos 4 P's do marketing, tá? Vamos lá na página 61, capítulo 12, página 62, que lá está descrito produto, preço, praça e promoção, né? Consequentemente, o mercado-alvo, tá? Então, isso aqui eu vou deixar como tarefa para vocês. O que nós temos aqui? Produto. O que o cliente quer do produto? Quais os atributos ele precisa ter? Como ele será usado? Qual a sua aparência? Qual a sua cor? Preço. Qual o valor oferecido pelo produto? Já existem referências na sua área? Só que o que eu estou abordando aqui são algumas perguntas para a gente tentar entender quais são os 4 P's do marketing, tá? Mas eu gostaria que vocês lessem a apostila e é isso que eu vou deixar de tarefa para vocês, tá? Para a gente entender o que é os 4 P's do marketing, a gente vai ter que entender que quando a gente fala sobre vendas, quando a gente fala sobre marketing, a gente vai para segmentação. O que é a segmentação? Consiste na divisão do mercado em alvo, em grupos, tá? Que são idade, sexo, poder aquisitivo, localização demográfica e por aí vai. Ou seja, eu vou segmentar o meu público-alvo, tá? Eu vou criar focos, né? Então, qual que é o meu público-alvo? Eu vou trabalhar com produtos infantis. Então, a idade de que eu vou ter que focar e me direcionar é a idade de crianças, certo? Aí vai depender qual que é o meu produto também, né? Podem ser bebês, podem ser, né, crianças mais adultas, né? Sexo masculino, feminino, tá? Poder aquisitivo, pessoas com uma renda mais baixa, pessoas de alta renda, tá? Então eu preciso segmentar o que eu estou fazendo quando eu falo de vendas, tá? E daí eu direciono o meu público-alvo. O que é o público-alvo? O foco da empresa tem que estar centrado no público-alvo. Desta forma, poderá delinear qual o potencial do mercado que a empresa possui. Quando eu estou falando sobre o público-alvo, né? Quem é o público-alvo da farmácia, da drogaria, certo? Vou ter ali, em alguns momentos, o produto que eu vou estar vendendo só para sexo feminino, de uma idade determinada ali, que usem produtos de maquiagem, de beleza, certo? Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Tá. Os 4 P's. Tá todo mundo aí? Estão me ouvindo? Eu vou deixar uma tarefa para vocês fazerem, tá? Páginas 62, 63 e 64. O que nós vamos ter que fazer?
Quando a gente está falando sobre o 4Ps do marketing, a gente vai ter que estudar o que que é o produto, o que que é o preço, o que que é prazo, o que que é promoção. O que que eu vou pedir para vocês? Não é para fazer agora, vocês vão fazer durante a semana, porque a gente vai voltar nesse assunto semana que vem. Vocês vão entregar para mim o e-mail pelo WhatsApp, o resumo dos 4Ps. Produto, praça, preço e promoção. Ah, professora, eu não entendi o que que é promoção, né? O que que é promoção? Promoção é relacionado ao preço do produto, né? Eu deixar ele mais barato? Não. É promover. Aqui a gente está falando dos 4Ps do marketing. E promoção é promover. Como eu vou promover? Como eu vou fazer essa propaganda desse produto? Por isso que foi importante a gente ver sobre a segmentação, certo? O que é a segmentação? É aqueles tópicos que eu coloquei ali para vocês em relação a grupos, né? Que eu vou divulgar. Então, eu vou começar a criar alvos, né? Onde eu vou especializar certinho a quem eu vou direcionar a propaganda que eu vou fazer, a promoção ou promover, certo? Então, qual é a tarefa que eu vou deixar para vocês? Está na página 62, 63 e 64. Um resumo geral dos 4Ps, certo? Todo mundo entendeu? Sim. Sim, professor. Ok, Sim, ok. Aí, dando então sequência ali à questão da segmentação, quando eu falo e trato sobre vendas, certo? Eu preciso segmentar tanto em relação a esses grupos que eu falei para vocês, né? Idade, sexo, poder aquisitivo, aonde a pessoa mora, reside, né? Que tipo de coisas que a pessoa gosta. E essa pirâmide aqui de Maslow que também está no último slide, né? Lembrando, então, que a pirâmide ela faz me entender as necessidades humanas, né? Então, a base seriam as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança, sociais, de estima, de autorrealização. E quando a gente fala sobre etiqueta profissional, que é o que a gente estava abrangendo antes, vem ao encontro dessas necessidades do ser humano, né? De ser reconhecido, de ser bem tratado, né? Então, quando a gente fala da etiqueta profissional, como a gente tem que se comportar, né? Como atendente de farmácia, tem que procurar atender bem o meu cliente, né? Ver nele uma pessoa, né? Dependendo se como a pessoa está naquele momento, né? Fragilizada com alguma situação que ela está passando, ela vem à drogaria, à farmácia, às vezes procurar exatamente um medicamento que possa ajudar em relação ao que ela está passando. Então, são necessidades que o ser humano passa, em que aqui na pirâmide de Maslow a gente consegue entender e usar de empatia, então se colocando no lugar da pessoa, né? Estar disposto a ouvir, estar disposto a ajudar. Tem toda essa questão, então, que a gente procura fazer exatamente no atendimento, visando, então, a questão da fidelização, que a gente viu ali, né? Não posso pensar somente em vender o hoje, mas se eu crio um relacionamento, né, com esse cliente, automaticamente eu crio uma fidelização e esse cliente sempre vai voltar. Então, eu tenho vendas garantidas, né? Quando eu falo, então, de vendas, é dessa forma que eu tenho que me posicionar e que eu tenho que procurar fazer, certo? Gente, são 3h11. Como eu falei para vocês, ontem eu estava ruinzinha e hoje não está diferente. Eu ainda estou com enxaqueca. Eu vou terminar por aqui. Mas eu vou baixar então, vou terminar de gravar o vídeo, vou baixar, eu vou colocar no grupo, tá? E daí lá, se vocês tiverem alguma dúvida, lembrando então qual é a tarefa, tá? É os 4Ps de marketing. Leiam lá na página 62, 63 e 64 e entreguem então um resumo sobre o que vocês entenderam por cada P, né? Que é produto, praça, preço e promoção, visando
o mercado-alvo ali, né? Ou o que nós temos, né, no marketing profissional, certo? Ou marketing de farmácia. E semana que vem, então, a gente volta a se ver. Parabéns, então, a todo mundo que já entregou as atividades que eu estou dando todas as aulas, tá? Quem ainda não entregou, ainda tem a oportunidade de entregar. Por favor, só não deixe de entregar. E semana que vem a gente se vê de novo, tá bom? Professora, chamar aqui no privado, daí se é para saber quais atividades eu não fiz, daí a senhora manda para mim, você manda para mim que eu vou fazer. Uhum. Sem problemas. Vamos conversando, tá? Vocês Tá, podem, durante a semana, me procurar ali no WhatsApp, tá? E a gente vai conversando e alinhando o que falta, sem problema nenhum, tá bom? Certo, pessoas? Forte abraço, então, e até semana que vem, tá? tchau, beijo, professora. Beijo, até Tchau, semana que beijo. vem. Beijo, tchau.